A paz do Senhor para os meus irmãos e amigos. Eu quero compartilhar com vocês e eu peço permissão neste momento a entrar no seu lar com a palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês é o livro de Êxodo, no capítulo 2, do versículo 23 e ao 24, que diz assim: E aconteceu depois destes muitos dias, morrendo o rei do Egito, eis que os filhos de Israel suspiraram, e por causa da servidão clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, por causa da sua servidão. No versículo 24, ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Amados irmãos, estamos diante de duas mensagens gloriosas. A primeira mensagem é uma aliança e a segunda é uma promessa. O que é uma aliança? Uma aliança é um acordo com um governo e governante. 1 Reis, no capítulo 22, como base aqui da palavra, encontramos quando Ramote de Gileade foi tomado pelos assírios, e Acabe e Josafá se unem, faz uma aliança, e Acabe foi ter com Josafá, e disse Acabe a Josafá: irás comigo a peleja contra Ramote de Gileade? E disse Josafá: irei, e serei como tu, o meu povo como o meu povo, e o teu cavalo como o meu cavalo. Infelizmente, Acabe se deu mal. Vamos continuar. No livro de Gênesis, no capítulo 9, do versículo 11 ao 12, o Senhor fala com Noé. O Senhor faz uma aliança com a humanidade. O Senhor disse: Noé, irei botar um arco-íris no céu. Um diz que é um arco-íris. Irei colocar um sinal no céu, e todos quando ver aquele sinal, quando tiver nublado ou para chover, vai aparecer um arco-íris ou um sinal, e vai se lembrar do meu conceito e da minha aliança que eu tenho feito, que não irei mais destruir a humanidade com água. Isso é uma aliança. Mas o que é uma promessa? Uma promessa, amados, uma promessa é aquilo que é falado, é aquilo que é prometido a alguém, e alguém espera pelaquela promessa que ele prometeu, aquela promessa. E quando ele cumpre com a sua palavra, isto é uma promessa, o cumprimento dela, que ele tem falado para tal pessoa que ia dar. Vamos continuar. Livro de Gênesis, no capítulo 15, quando o Senhor fala com Abraão em sonho, que diz assim no capítulo 15: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. No versículo 2, então disse Abraão: Senhor Jeová, o que há de me dar? Pois estou sem filho, e o mordomo da minha casa é o da Manassés, Eliezer. No versículo 3, e disse mais Abraão: eis que me tem dado nada, semente, eis que o nascido da minha casa será o herdeiro. No versículo 4, eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Aleluias. E no versículo 4, diz a palavra do Senhor que veio a palavra do Senhor a Abraão, e Abraão tinha feito um sacrifício ao Senhor, um sacrifício. E diz a Bíblia que
que veio um só, Abraão adormeceu, e ele sonhou e teve um sonho, e diz a Bíblia que o Senhor disse a ele, Abraão, e prometeu que ele seria herdeiro de toda a terra, a sua semente cresceria, e disse o Senhor que a sua descendência seria escrava, iria para uma terra que ela não conhecia e ia oprimir elas, mas o Senhor disse que ia se lembrar e o visitar e castigaria todo aquele que o oprimir a sua semente ou a sua descendência. E o Senhor falou que irá passar 400 anos lá no Egito e passar por um processo muito grande, mas o Senhor disse que ia visitar a sua descendência. Do capítulo 2 que nós acabamos de ler, do versículo 23, fala sobre o rei do Egito, o faraó que morreu, depois levantou-se outro, e oprimia, e eles clamaram, e Deus se lembrou da promessa que tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E Deus se lembrou da promessa de Abraão, de Isaque e Jacó. Qual foi a promessa que o Senhor falou para Abraão? Que ia o visitar, que ia tirar ele de lá, e eles iam sair com grande fazenda, em grande número, que Deus ia abençoar ele. E assim, quando José foi para o Egito, e os seus pais foram para o Egito, e lá eles cresceram, se multiplicaram, e antes de José morrer, ele falou que quando morresse, não deixasse os seus ossos lá no Egito, mas levasse consigo para a sua terra, a terra de Canaã. A promessa de Deus era levar o povo para a terra de Canaã, a sua terra, porque eles estavam numa terra estranha, e Deus estava com ele ali naquele lugar, e Deus o abençoou, os filhos de Israel naquele lugar. E ali estava, amados irmãos, ali estava a descendência de Abraão, ali estava a descendência de Jacó, ali estava a descendência de Israel e de Isaque, e ali cresceram, e agora foram oprimidos por outro faraó, e eles clamaram, e Deus se lembrou da promessa que tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia, aleluia. O que aconteceu? No dia seguinte houve uma grande perseguição, houve a morte dos inocentes, os inocentes morreram, e só podia viver quem era do século feminino, que fosse século masculino, tinha que morrer. E nesta época nasce quem? Moisés, que um do varão da descendência de Levi se casa, e ela tem um filho, e ocultou ele por 3 meses, porque estava havendo uma grande matança dos inocentes, os meninos morrendo, e com isso Moisés foi poupado pelas parteiras, e a sua mãe, alguns dizem que a sua mãe se chama Jequebeg, e diz a Bíblia que ela ocultou ele por 3 meses, e não podendo mais, fez uma arca de jugo, e um cesto, colocou a criança, e deu a sua filha, que é a irmã do menino, e deu a ela, e ela pegou a criança daquele cesto, colocou no rio, e lá estava a filha de Faraó se banhando com as suas moças. E diz a Bíblia, quando a criança estava na borda do rio, e a filha de Faraó observou e viu, disse: vai ver o que é aquilo? Eu vejo um cesto. E uma das suas empregadas foi lá
e viu, e quando abriu, viu o menino, e o menino chorava para se acabar. Aleluia! E naquele momento a sua irmã disse: esse menino é dos hebreus, é das hebreias. E assim Moisés foi levado, a filha de Faraó, a filha de Faraó levou Moisés e educou e colocou o seu nome Moisés, porque disse: das águas eu tenho tirado. E Moisés foi educado com todas as letras, com as línguas dos egípcios. Agora, meus irmãos, agora eu quero entender aonde está a promessa. Deus falou que ia visitar os filhos de Israel, foi nação, nasceu gente, passou-se ano, entrou ano, mas onde está a promessa de Deus? Mas Deus disse a eles: eu me lembro da promessa que eu fiz com Abraão, com Isaac e com Jacó. O que acontece? Quando Moisés estava já grande, diz a Bíblia que Moisés, observando uns egípcios maltratando um dos seus irmãos, ele fez o quê? Ele matou o egípcio, enterrou e correu. E voltou de volta novamente, mas reconheceram, ele correu novamente e foi para Midian. Aleluias! E lá em Midian ele conheceu uma das moças, que era filha de Zetro, e ele se casa com ela, e ele agora foi dar ele um rebanho, e ele estava apacentando o rebanho de Zetro, que é o seu sogro. E diz a Bíblia que Abraão agora foi para Midian, e foi para o monte. E quando ele chegou lá no monte, ele disse que viu, amados irmãos, meu amigo, uma sarça. A sarça começava a pegar fogo, mas a sarça não se consumia. Ele estava muito abismado, olhando aquilo, tentando se aproximar novamente para ver o que era que estava acontecendo, porque a sarça ela não se consumia. E ouve-se uma voz que disse: Moisés, 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 tira as alpacas dos teus pés, o lugar que tu estás é santo. E diz a Bíblia que o Senhor disse, mesmo assim, para confirmar que o Senhor falou para o filho de Israel: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E o Senhor disse: Moisés, estou contigo. Moisés, tira o meu povo lá do Egito, Senhor. E disse: com que eu vou tirar, Senhor? E o Senhor disse: Moisés, o que tem, Moisés, em tuas mãos, Moisés? E disse Moisés: Senhor, aqui tem uma vara, um cajado. Joga Moisés na terra, Moisés. E quando Moisés jogou na terra, o Senhor disse: pega, Moisés. Ele diz que quando ele lançou na terra, a vara se tornou-se serpente. Disse o Senhor: Moisés, pega na cauda. E quando Moisés, meus irmãos, pegou na cauda, ela tornou-se em vara. E disse: assim eu serei contigo. Mas Moisés estava duvidoso ainda. E disse: Moisés, coloca tuas mãos, Moisés, no teu seio, Moisés. E quando Moisés, meus irmãos, colocou a mão no seu seio, quando tirou, ela veio lepra. E Moisés disse: Senhor, Moisés, coloca novamente a tua mão no teu seio. E colocou novamente a mão no seio. E quando tirou, meus irmãos, veio purificada, mostrando que Deus era com ele. Tira, Moisés, o meu povo do Egito. Eu tenho ouvido a sua aflição, o seu gemido. Estou com você. E no capítulo 4, Moisés agora, quando Deus começa a mostrar suas maravilhas a Moisés, e disse Moisés: Senhor, eu não sei falar, Senhor. Senhor, não sei falar. E disse o Senhor assim para Moisés: Moisés, quem fez a boca do homem? Não foi eu, Moisés. Moisés, quem fez o mudo, Moisés? Não foi eu, Moisés. Foi eu, Moisés. Olha, Moisés. Mas meu Senhor, manda meu irmão Arão, Senhor, que ele fala melhor do que eu, que ele sabe se expressar melhor do que eu, Senhor. E diz o Senhor: sei muito bem, Moisés, que teu irmão fala muito melhor, Moisés. Olha, tu irás pôr a palavra para Arão, e Arão falará a Moisés. Eu te colocarei, Moisés, como porta-voz. Tudo que tu disser, Arão vai falar. Louvado é o nome do Senhor. Deus cumpriu com a sua promessa. Levantou Moisés, levantou Arão para ter os filhos de Israel. Vai me lembrar agora, meus irmãos, quando Arão e Moisés foram ao Egito para tirar o povo lá do Egito, para tirar o povo de Israel.
Meus irmãos, eu não quero tomar muito tempo, eu quero cortar mais a mensagem. Eu quero falar aqui agora. Não foi a ameaça de Deus que tirou Israel do Egito. Não foi as pragas da rã que tirou Israel lá do Egito. Não foi as pragas das trevas que tirou Israel do Egito. Não foi as pragas de piolho que tirou Israel do Egito. Não foi as pragas dos gafanhotos que tirou Israel do Egito. Não foi, meus irmãos, a água feita em sangue que tirou Israel do Egito. Mas 4 coisas que tirou Israel do Egito. Primeira coisa foi a mão de Deus. Segunda coisa foi a promessa de Deus. E a terceira coisa, meus irmãos, foi Deus. E a quarta coisa, meus irmãos, foi o sangue. O sangue do Cordeiro que tirou Israel lá do Egito. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia! Quem foi que tirou Israel do Egito? O Senhor fala lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 4, quando o Senhor diz assim: vós tem visto o que eu fiz aos egípcios? Tirei-vos como uma asa de aiga. Aleluia! Como uma asa de aiga. Meus irmãos, eu não pesquisei muito sobre a aiga, sobre o que ela faz com os seus filhotes, mas alguns falam que ela joga as suas asas nos seus filhinhos e coloca ela nas suas costas e voa bem alto. Foi isso que Deus fez com Israel. Tirou Israel lá do Egito como uma asa de aiga e levou, arrancou, tirou ele lá do sofrimento. Louvado é o nome do Senhor. E diz algum, meus irmãos, que a aiga, quando quer ensinar os seus filhos a voar, ela coloca elas sobre as suas costas e voa com ele. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Shadakanda Raya Subinai. Voa com ele e numa alta altura solta eles e eles aprendem a voar. Aprendem a voar. Amado, tem vez, meus irmãos, que Deus está nos ensinando a voar. Nós tem vez que nós não sabemos a voar e nós queremos voar, queremos seguir pelo nosso próprio inteligência, do nosso próprio jeito. O deserto, meus irmãos, nos ensina a voar, nos ensina a compreender o amor de Deus na minha vida, na tua vida. Talvez que Deus está te ensinando a voar pelas provações, as lutas que você está passando, as perseguições. Alguém bota alguma coisa na tua frente para você não prosseguir, mas Deus vai na frente, cuidando de tudo. Ele vai quebrando os laços, vai diminuindo tudo. Louvado é o nome do Senhor. Deus está te ensinando a voar na provação. Esta prova que você está passando, Ele está te dando experiência, te ensinando a voar. Louvado é o nome do Senhor. Deus é contigo. Anima-te, levanta a cabeça, ergue. Deus, assim como se lembrou do filho de Israel, Ele também se lembra de você. Vai me lembrar agora lá no Monte Caveira, quando Jesus estava entre dois malfeitores. Um disse, Senhor, quando entrar no teu reino. O que foi que ele falou, meus amigos, meus irmãos? Hoje, Jesus disse assim: hoje vai estar comigo no meu paraíso. Então, ele se lembrou daquele ladrão lá no paraíso. E Deus também se lembra de você. Deus se lembra da promessa que Ele falou para você. Deus se lembra aquilo que Ele te prometeu. Eu digo uma coisa a você neste momento: não pare, prossiga, vai em frente tudo que tiver na sua frente, porque Deus é contigo. Esta é a mensagem que eu estou te dando. Erga a cabeça, anima-te e amém. Não tema, vá em frente, meu amigo. Aleluia. Amém.